Queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre todos nós. Eu sou o pastor Fernando Rodrigues, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás. E estamos juntos na nossa maratona de leitura bíblica diária. Hoje meditaremos onde nós iniciamos no versículo 1, no último áudio, fomos até o versículo 12. A carta aos Hebreus, capítulo 11, fala da natureza da fé e exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Então nós falamos aqui, no último áudio, a carta aos Hebreus, capítulo 11, fala da natureza da fé e exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Então nós falamos aqui, no último áudio, da fé, do exemplo de fé de Abel, falamos do exemplo de fé de Noé e também de Abraão. E continuando, então, a partir do versículo 13, eu quero deixar para meditação logo de cara o versículo 13 e 14, que diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, este versículo de número 13 e o 14, eles esclarecem que todos nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. Eu quero até deixar para meditação um versículo de 1 Crônicas, que está no capítulo 29, versículo 15, que o grande rei e salmista Davi, em um dos seus cânticos, ele menciona essa verdade dizendo o seguinte: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Então nós podemos analisar que os nossos heróis da fé, mesmo tendo lutado por coisas nessa terra, eles lutaram principalmente pela pátria eterna, por uma pátria especial. Aqui o que diz nós acabamos de ler Hebreus 11, 14, porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. E o versículo de número 16 também, aqui do capítulo que lemos, diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles e de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, o que nós podemos compreender é que se nós, os cristãos, buscarmos simplesmente a glória terrena, as coisas dessa terra, as riquezas dessa terra, e não buscarmos, como disse Jesus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, certamente nós seremos frustrados e sabe lá se alcançaremos a nossa salvação. Em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus. Então, por isso que o versículo 13 diz que estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. São as promessas que eles veriam nessa terra, Inclusive Abraão, José, eles não viram a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda. Eles não alcançaram essa promessa, mas eles morreram na fé, lutando por uma glória especial, por uma glória eterna, por uma pátria. E é exatamente isso, meus queridos amigos, irmãos e ouvintes, que nós lutamos. A nossa luta aqui na terra é pela eternidade, é pela pátria celestial, é pela glória eterna de Deus. Então, o que nós podemos
compreender é que Abraão e todos os heróis da fé, né, eu falo Abraão em primeiro lugar porque é considerado nosso pai na fé, eles lutaram por esta pátria eterna, o que nós também devemos lutar, porque se tem um exemplo de fé a ser seguido, é o exemplo de Abraão, né? Falando de Abraão, o versículo de número 17 diz exatamente o seguinte: olha a fé de Abraão aqui sendo experimentada. Abraão, né, é o nosso pai na fé, como a gente tem falado. Versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Aqui a gente vê Abraão, esperou praticamente a vida toda a promessa de gerar o filho, né, que seria chamado a sua descendência, Isaque, e aos 100 anos de idade, né, juntamente com a sua esposa, que era estéril, como nós estudamos no capítulo anterior, Deus concede este grande milagre, esta grande bênção a Abraão. Então a alegria de Abraão, na sua velhice, era o seu filho. E quando esse menino chega à adolescência, o que Deus faz para provar a fé de Abraão? Chega em Abraão e diz: olha, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e oferece a mim em holocausto. A palavra de Deus mostra que Abraão simplesmente pegou o seu filho pela manhã, bem cedo, os seus moços, e subiu para sacrificar Isaque. Eu fico imaginando assim, a fé de Abraão. O que levou Abraão a fazer isso? Abraão chega ao lugar aonde Deus determinara, coloca o seu filho em cima da lenha, levanta o cutelo para degolar o seu filho para oferecer a Deus, como Deus havia dito. Mesmo sabendo Abraão que em Isaque seria chamada a sua descendência. A descendência de Abraão viria do seu filho Isaque. Deus havia dito que a descendência dele, de Abraão e de Isaque, seria como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Agora você imagina ele pegando o cutelo ali para degolar o seu filho. A fé de Abraão levou Abraão a fazer esse ato, né? Crendo que Deus era poderoso o suficiente para até dos mortos ressuscitar o seu filho. É interessante que a gente sempre diz a importância de educar os nossos filhos na presença de Deus, na fé em Jesus Cristo, na fé do Evangelho. E esta fé que Abraão viveu, ele passou para o seu filho Isaque. No versículo de número 20, Isaque abençoou Jacó e Esaú, que eram os seus filhos, né, no tocante às coisas futuras. Olha aqui, ele está já na sua velhice, está partindo, e ele determina o que vai acontecer na vida dos seus filhos, né? Ele profetiza o que vai acontecer na vida dos seus filhos após a sua morte. E assim foi. Assim como Abraão abençoou Isaque, Isaque abençoou Jacó e Esaú. E, consequentemente, Jacó passa também essa fé, né, para os seus filhos. A gente pode ver no versículo 21 que diz que pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Olha que interessante. Então a fé ela foi passando de pai para filho. Agora a gente vê essa fé de Jacó, é uma coisa muito interessante. No capítulo 49 do livro de Gênesis, Jacó abençoa cada um dos seus filhos, profetizando o que individualmente eles seriam, dando destaque aí para Judá. Porque
destaquei Judá? Porque de Judá viria o Cristo, né? O Salvador, o Filho de Deus, né? Se você observar, isso está no versículo 8, 10 e 11 do livro de Gênesis, capítulo 49, que diz exatamente o seguinte: olha a bênção de Jacó sobre Judá, o seu filho. Ele diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Observa aqui que ele já começa a profetizar o reino de Jesus Cristo. A ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os seus filhos, os filhos de teu pai, a ti te inclinarão. Observa aqui que está mostrando que os outros adorariam a Cristo, né? As nações. E aí, ainda diz assim, ó: o cetro não se arredará de Judá, né? E nem o legislador dentre os seus pés. Observe que o poder, né? O reinado não se arredaria da genealogia de Judá e nem o legislador dentre os seus pés. O que é legislador? Legislador é aquele que faz a lei. Então, o legislador aqui profetizado por Jacó é Jesus Cristo, o legislador da nova lei, da graça, né? Do evangelho da graça. O que substituiu aí, né? A lei de Moisés. Porque, segundo a palavra de Deus, em Gálatas, diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. De Cristo para cá, a lei que impera, a lei que salva a humanidade é a graça de Jesus Cristo. Ok? Então está falando aqui do legislador. E aí, continuando, ele diz assim: até que venha Siló, olha, e a ele se congregarão os povos. A quem as nações se congregam hoje? Não é a Cristo? Os povos, todos eles não reconhecem a Cristo, todos eles não se prostrarão diante de Cristo. É o que nós vimos ali na palavra do Senhor, que a gente sempre gosta de citar na igreja, Filipenses, né? Capítulo 2, versículos 9, 10 e 11, que diz: pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ainda diz mais aqui, Jacó, ao profetizar sobre o seu filho Judá. Diz assim: o jumentinho, ele amarrará o jumentinho à vide. Quem foi que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e amarrou a vide? Não é? Então diz: o filho da jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Então aqui Jacó estava profetizando a vinda de Jesus Cristo, o reino de Jesus Cristo, sobre a vida de Judá, o seu filho. E José, interessante que José, que foi abençoado, né, o filho mais novo, filho de Jacó, ele, no versículo 22, essa fé também é manifestada. Diz assim no versículo 22, pela fé, José, próximo da morte, faz menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Agora eu quero chamar a atenção dos amados ouvintes para este fato. Imagina que José, ali está em Gênesis 50, versículo 24 e 25, ele reúne os seus irmãos e diz o seguinte: meus irmãos, eu morro, ou seja, eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Então, você observa o que a fé na palavra de Deus nos leva a fazer. Leva uma pessoa como José e um cristão a fazer. José, próximo à sua morte, sabendo que um dia Deus
cumpriria a sua promessa, a sua palavra, de resgatar o povo do Egito, diz exatamente o seguinte: olha, no dia que Deus tirar vocês daqui, vocês levam os meus ossos daqui. Esta ordem, ela foi obedecida, amados amigos e irmãos, mais de 400 anos depois. Como podemos conferir, isso está em Êxodo, capítulo 13, versículo 19. Observa o que diz: e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado, aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Agora você imagina, 400 anos depois do homem ter morrido, a sua ordem, a sua palavra ainda impera, ainda decide o que as pessoas vão fazer. Isso é fé. Essa é a natureza da fé. A fé de José fez com que os seus ossos saíssem do Egito 400 anos depois da sua morte. E falando então de fé, e já entrando aqui na vida de Moisés, Moisés foi o grande libertador do povo de Deus ali do Egito. Versículo 23 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Então, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aqui é importante a gente frisar a fé de Moisés. Moisés tinha tudo no Egito. Moisés poderia desfrutar dos melhores vinhos, da melhor vestimenta, do ouro, de toda a riqueza, das mulheres mais belas do Egito. E aí, ele, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ele abre mão de tudo isso e tudo aquilo que o confortava, que dava a ele prazer, ele combate contra agora. Então, a fé de Moisés é um grande exemplo a ser seguido. Ele não temeu e saiu do Egito ali, não temendo a ira do rei, porque ficou firme vendo o invisível. Mas não é isso a nossa fé. O versículo de número 1 que nós lemos não diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então é isso, ele trocou o palpável, o visível, o desfrutável, pelo invisível, por uma promessa invisível. Porque ele sabia que tudo aquilo ali era passageiro e era pecado. Então, a fé de Moisés fez com que o povo saísse dali do Egito e alcançasse a terra prometida. E ainda para encerrar, diz que pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram também os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aqui são exemplos de fé. A passagem do Mar Vermelho é algo estrondoso que todos nós conhecemos. Foi um ato de fé. As muralhas de Jericó também, quando o povo gritou para que elas caíssem, ato de fé. E Raabe, a meretriz, também acreditou que ali eram os espias, eram servos de Deus, e os escondeu, ato de fé. Então nós encerramos essa segunda parte da leitura. Se o Senhor nos permitir, na próxima estaremos concluindo o capítulo 11 de Hebreus. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor.